Era uma vez um rei que possuía sabedoria como nenhum outro homem em sua época. Seu nome era Salomão, filho de Davi, herdeiro de um trono glorioso e escolhido por Deus para governar Israel. Desde jovem, Salomão foi marcado por um evento que transformaria sua trajetória. Ele não pediu riquezas, nem vitórias sobre os inimigos, mas sabedoria para governar bem o povo de Deus. Tocando o coração do Senhor, essa escolha fez com que ele recebesse não só sabedoria, mas também riqueza, honra e poder. E assim, seu reinado se tornou um dos mais prósperos e grandiosos de toda a história bíblica. Mas com grandes dons, vem também grandes desafios. E Salomão, mesmo sendo o homem mais sábio de seu tempo, não escapou das armadilhas do coração. Ao longo dos anos, o poder de Salomão cresceu, assim como sua influência. Cercado por riquezas, alianças políticas e prestígio internacional, ele decidiu expandir seu reino não apenas com exércitos, mas com acordos matrimoniais. Naquela época, era comum que os reis selassem alianças, casando-se com princesas estrangeiras. Salomão seguiu essa tradição à risca e a ultrapassou em muito. A Bíblia nos diz que ele teve 700 esposas de origem real e 300 concubinas, totalizando 1.000 mulheres em sua vida. Essa escolha, que parecia estratégica do ponto de vista político, revelou-se um fardo espiritual, pois junto com as mulheres vieram também os deuses de suas terras. Muitas dessas mulheres eram estrangeiras, vindas de povos que adoravam outros deuses e seguiam práticas religiosas pagãs. Egípcias, moabitas, amonitas, sidônias, hititas, esposas que traziam consigo os costumes e cultos de seus povos. Salomão, seduzido por suas belezas e encantos, começou a permitir que suas esposas adorassem seus deuses dentro de Israel. O rei que havia erguido o templo ao Senhor agora cedia espaço a altares pagãos em Jerusalém. Era como se o coração do homem mais sábio começasse a se dividir. E a sabedoria que antes guiava suas decisões foi sendo pouco a pouco obscurecida pelo desejo de agradar suas mulheres. Entre os deuses adorados estavam Astarote, deusa dos Sidônios, e Moloque, uma divindade temida dos Amonitas, cuja adoração envolvia sacrifícios humanos. A idolatria, prática severamente condenada por Deus, se infiltrava no palácio do rei de Israel. O que antes era sagrado, agora convivia com o profano. E isso entristeceu profundamente o coração do Senhor. Salomão havia começado sua jornada com temor a Deus, mas terminou envolvido por paixões humanas e influências externas. Sua aliança com o Senhor estava comprometida, e o mesmo Deus que o havia abençoado com sabedoria, agora o advertia. O livro de 1 Reis, capítulo 11, descreve esse momento crítico. Deus aparece a Salomão e o repreende por ter se desviado. Ele havia feito uma aliança com Salomão, prometendo-lhe estabilidade e bênçãos enquanto seguisse seus caminhos. Mas agora, o rei havia se voltado para outros deuses, violando a fidelidade espiritual que o trono exigia. O castigo seria severo. O reino seria dividido após sua morte. A linhagem de Davi não deixaria de existir, mas o esplendor de Israel sofreria uma ruptura. O preço do pecado de Salomão seria cobrado nas gerações seguintes. Mas por que Salomão, o homem mais sábio do mundo, caiu em tal armadilha? A resposta talvez esteja na complexidade da natureza humana. Sabedoria não é garantia de obediência. Conhecimento não substitui fidelidade. Salomão sabia o que era certo, mas deixou-se levar pelos sentimentos, pelas aparências e pelos prazeres do mundo. Seu coração, antes totalmente dedicado a Deus, tornou-se dividido. A multiplicidade de esposas simbolizava também a multiplicidade de lealdades. Cada aliança política era, no fundo, uma brecha espiritual. E, aos poucos, o rei que começou sua jornada como servo, terminou como escravo de seus próprios desejos. A cultura da época via os casamentos como estratégias de poder. Ao se casar com uma princesa estrangeira, Salomão selava acordos de paz, garantia comércio, proteção mútua e prestígio. Mas em vez de influenciar essas nações com a fé em Deus, foi Salomão quem acabou influenciado. A fé que deveria ser luz para os povos vizinhos, acabou obscurecida por práticas idólatras. O rei, que deveria ser o exemplo supremo de adoração,
ao único Deus verdadeiro, se tornou cúmplice de práticas abomináveis diante do Senhor. E o povo, ao ver isso, também começou a se desviar. Mesmo com todos esses erros, Salomão permaneceu no trono até o fim de sua vida. Mas a paz interior já não era a mesma. Alguns estudiosos acreditam que o livro de Eclesiastes foi escrito por ele em seus últimos anos, refletindo sobre a vaidade da vida. Nesse texto, o autor, que muitos identificam como Salomão, reconhece que tudo é vaidade, uma corrida atrás do vento. É como se no fim da vida, ele tivesse finalmente entendido que nenhuma riqueza, sabedoria ou prazer pode preencher o vazio deixado por um coração distante de Deus. O caso de Salomão nos convida a refletir sobre a fragilidade humana. Ele não caiu de uma vez. Sua queda foi lenta, gradual. Começou com concessões pequenas, com tolerâncias inofensivas. Um altar aqui, uma concessão ali. E quando percebeu, estava profundamente enredado em práticas que antes condenava. É assim que o pecado age, sutilmente. Não é um abismo que se pula de uma vez, mas um desvio de rota quase imperceptível, que com o tempo nos leva para longe do propósito original. Outro aspecto marcante dessa história é o contraste entre o início e o fim da trajetória de Salomão. Ele começou seu reinado com humildade, pedindo sabedoria para governar bem o povo de Deus. Foi abençoado de maneira extraordinária. Construiu o templo, expandiu o reino e ganhou renome em toda a terra. Mas terminou solitário, espiritualmente distante e com o legado ameaçado. O que isso nos ensina? Que o mais importante não é apenas começar bem, mas perseverar até o fim. A fidelidade não pode ser momentânea. Ela precisa ser constante. A vida de Salomão nos leva a considerar também a influência das relações que escolhemos. Suas 1000 esposas não eram apenas um número exorbitante, mas representavam um conjunto de vozes, culturas e valores que disputavam o coração do rei. Ele permitiu que essas mulheres moldassem sua fé, direcionassem suas decisões e enfraquecessem sua devoção. Isso nos alerta sobre o poder das companhias. Quem nos cerca tem influência direta sobre quem nos tornamos. E se não estivermos firmes em nossa fé, acabamos nos adaptando ao ambiente, em vez de transformar o ambiente ao nosso redor. Além disso, Salomão permitiu que o amor humano se sobrepusesse ao amor divino. Ao invés de ensinar suas esposas sobre o Deus de Israel, ele foi permissivo com os cultos que elas traziam. Ele quis agradar suas mulheres mais do que agradar a Deus. A palavra é clara. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O rei esqueceu esse mandamento. E quantas vezes nós também não priorizamos coisas ou pessoas acima do nosso relacionamento com Deus? Às vezes, é o trabalho, a busca por aceitação ou até mesmo relacionamentos afetivos que colocamos acima da vontade divina. A Bíblia relata que Deus havia advertido expressamente o povo de Israel para que não se casasse com mulheres de outras nações, justamente para evitar que seus corações se desviassem. Salomão conhecia essa instrução, mas decidiu ignorá-la. Isso mostra que saber o que é certo não é o suficiente. É necessário obedecer. A desobediência, mesmo vinda de alguém tão sábio, tem consequências. E essas consequências não ficaram restritas a ele. Seus filhos e o povo inteiro de Israel colheram os frutos amargos dessa escolha. O pecado de um rei gerou instabilidade para toda uma nação. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono. E logo no início de seu reinado, o reino se dividiu em duas partes. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Essa divisão foi o cumprimento da profecia anunciada por Deus como consequência da idolatria de Salomão. O que antes era uma nação unificada e gloriosa, agora estava rachada. Tribos que antes marchavam juntas passaram a se enfrentar. O preço da infidelidade espiritual foi alto, e embora Deus não tenha abandonado seu povo, permitiu que as consequências viessem como forma de correção e chamada ao arrependimento. Em meio a essa história, existe também um chamado à esperança. Porque mesmo em seus últimos dias, Salomão parece ter refletido profundamente sobre seus erros. No livro de Eclesiastes, ele escreve frases como:
Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, e conclui que temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o dever de todo homem. Essas palavras soam como um arrependimento tardio, uma tentativa de passar adiante a lição que ele aprendeu da forma mais amarga. Ainda que tenha se desviado, há indícios de que, no fim, ele tenha se voltado novamente ao Senhor, reconhecendo sua soberania. A história de Salomão também nos faz pensar sobre como Deus lida com nossas falhas. Ele é um Deus justo, que não ignora o pecado, mas também é um Deus de misericórdia, que nos dá oportunidades de arrependimento. Salomão foi disciplinado, mas não foi destruído. Deus cumpriu suas promessas a Davi, mantendo sua linhagem no trono. O Messias viria justamente dessa linhagem, mesmo com todos os tropeços. Isso mostra que, mesmo quando falhamos, a graça de Deus ainda é maior. Ele pode redimir nossa história e usá-la para cumprir seus propósitos eternos. Salomão teve tudo o que um homem poderia desejar: sabedoria, riqueza, fama, amor. Mas ao se afastar de Deus, descobriu que nada disso tinha valor sem a presença do Senhor. Quantas pessoas hoje buscam preencher o vazio da alma com conquistas, relacionamentos e status, mas continuam se sentindo incompletas? A história de Salomão ecoa como um aviso claro. O coração do homem foi feito para Deus. Quando tentamos preencher esse espaço com qualquer outra coisa, ficamos frustrados. A verdadeira paz e realização só são encontradas na obediência e comunhão com o Criador. Os 1000 relacionamentos de Salomão não representavam apenas um erro moral, mas um afastamento espiritual profundo. Ele trocou a fidelidade a Deus por uma vida de prazeres. E ainda que por fora tudo parecesse grandioso, por dentro havia ruínas. Essa é uma lição atual. Nem tudo que brilha é ouro, nem toda aparência de sucesso é sinônimo de bênção. Precisamos estar atentos ao que realmente importa. Não é o número de seguidores, conquistas ou títulos, mas sim a integridade do coração diante de Deus. Salomão nos mostra que é possível ser aclamado pelos homens e reprovado pelo céu. Outro ponto interessante é o contraste entre o templo e os altares pagãos. Salomão construiu o templo mais majestoso da história de Israel, um lugar dedicado exclusivamente ao Senhor. Mas no fim da vida, também permitiu a construção de altares para deuses estrangeiros. Isso revela um coração dividido, uma vida espiritual em conflito. O mesmo homem que orou pedindo sabedoria, depois ergueu lugares de culto a divindades pagãs. Esse conflito é comum na vida de muitos cristãos hoje. Somos chamados para adorar somente a Deus, mas frequentemente tentamos conciliar a fé com práticas e valores que não vêm dele. É impossível servir a dois senhores. Jesus foi claro ao dizer isso. E Salomão aprendeu essa lição da maneira mais dura. Sua tentativa de agradar a todos terminou desagradando o mais importante, o próprio Deus. Isso nos leva a pensar nas escolhas que fazemos diariamente. O que temos permitido entrar em nosso coração? Que vozes estamos escutando? Quais concessões temos feito? A fidelidade a Deus exige coragem, firmeza e renúncia. E ainda que a cultura ao nosso redor pressione por relativismo, devemos permanecer firmes na verdade do Evangelho. O legado de Salomão é complexo. Por um lado, temos sua sabedoria, seus provérbios, seus cânticos e seu templo. Por outro, temos sua idolatria, seus erros e as consequências políticas e espirituais de suas decisões. Ele foi um homem de extremos, capaz de revelar a sabedoria divina, mas também de cometer erros graves. Essa dualidade o torna profundamente humano. E talvez seja justamente isso que torna sua história tão relevante. Ela reflete nossas próprias lutas, nossas quedas, nossas buscas. Todos nós, de alguma forma, temos um pouco de Salomão em nossas escolhas diárias. A história de Salomão também nos desafia a buscar uma fé madura que vá além do conhecimento. Saber o que é certo é importante, mas viver o que é certo é essencial. Muitos conhecem a Bíblia, frequentam igrejas, falam sobre Deus, mas não vivem com integridade. Salomão teve acesso direto à sabedoria divina, mas tropeçou por não permanecer fiel. A verdadeira sabedoria não está apenas nas palavras, mas nos frutos. E os frutos do Espírito só nascem em corações verdadeiramente entregues ao Senhor.
Que nossa fé não seja superficial, mas profunda e transformadora. Talvez a grande pergunta que fica, após conhecermos essa história, seja: o que estamos construindo com nossas escolhas? Estamos levantando templos para Deus ou altares para os nossos desejos? A cada dia, nossas atitudes escrevem o nosso legado. E mesmo que ninguém veja nossos erros agora, Deus vê. Salomão construiu o maior templo de sua época, mas também permitiu altares ocultos. Que não sejamos assim. Que o nosso coração seja inteiro para Deus. Que nossas decisões revelem nossa fé. Que nossa vida glorifique ao Criador em todos os aspectos. Em última análise, a vida de Salomão é um alerta poderoso sobre a importância da fidelidade. Não basta começar bem, é necessário permanecer até o fim. A caminhada cristã é feita de constância, vigilância e arrependimento. Mesmo os maiores homens de Deus podem cair se não guardarem o coração. E mesmo quando caímos, Deus nos oferece perdão, restauração e propósito. Mas precisamos reconhecer nossas falhas e voltar para Ele. Salomão teve uma segunda chance. E suas palavras finais em Eclesiastes são um convite ao arrependimento sincero. E agora, ao encerrarmos essa reflexão sobre a impressionante e por vezes trágica vida de Salomão, eu te convido a olhar para a sua própria caminhada. Você tem edificado sua vida sobre a rocha firme que é Cristo? Ou tem deixado pequenas concessões desviarem o seu coração? E se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e deixe seu comentário.